De quem é o problema? Bom, então você começou no day trade, você está operando, não está conseguindo ter resultado, então o que você faz? Você começa a assistir vídeos de estratégias na internet. Mas o professor lá do vídeo, né, de trade que você está assistindo, ele fala que a técnica é infalível, que ele está fazendo essa técnica e está ganhando não sei quantos reais todos os dias e que nunca perde. Bom, você vai lá no dia seguinte, tenta a estratégia, até que pode conseguir obter um resultado ou outro e depois você começa a ter o loss, né? E aí você já percebe então na sua cabeça que você entende pelo menos na sua cabeça que o cara é um charlatão. Ele simplesmente fez o vídeo lá falando que a estratégia funcionava porque ele queria views e queria ganhar dinheiro com isso, tá? Então ele não presta. Algumas pessoas ficam muito indignadas que vão até realmente retornam ao vídeo para deixar o comentário ruim lá, falar que a pessoa tá enganando todo mundo, que é um charlatão, ou vai lá e coloca o kkkk, né? Dá risada, risinho, emojis, enfim. Bom, mas e aí? Então realmente a culpa é do professor ou é sua? Bom, em primeiro lugar, quantas estratégias existem para você operar na bolsa de valores? Principalmente no day trade. Existem milhares, sim, existem milhares mesmo, tá? Não é questão de que eles estão inventando qualquer coisa. Existem milhares mesmo de estratégias. Para uma estratégia ser considerada válida ou não, o que tem que acontecer? Qual é a medida? Como que é o método que se utiliza para dizer que uma estratégia pode ser vencedora ou não? Ou é correta ou não? É o seguinte, você vai pegar o número de pregões que tem. Geralmente um mês ele tem 22 pregões, né? 22 dias, né, úteis para você operar. Então você vai pegar esses 22 dias. Você vai fazer uma única operação com a estratégia, tá? Você não vai ficar pegando a estratégia e fazer 10, 20 operações no dia. Você vai pegar uma estratégia. Então você vai ver nesses 22 dias, usando a estratégia, fazendo uma operação, quantos acertos você teve e quantos erros você teve. Bom, se você teve em 22 dias mais dias de acerto do que de perdas, do que de loss, então essa estratégia já é considerada válida. É lógico que existem estratégias que são melhores para para determinadas movimentações da bolsa e tem outras que são para outros dias. Por exemplo, eu havia ensinado uma estratégia básica que você utiliza a média de 200 como gatilho. Tem dias que o preço não vai ficar atuando perto da média de 200. Então, o que é que você tem que fazer? Ou você escolhe uma outra estratégia para operar nesse dia que o preço não está chegando perto de 200, ou senão você simplesmente não vai operar naquele dia, tá? Esperando os próximos dias para que quando ela chegue perto da de 200 você utilize a bendita estratégia que foi ensinada. Tá certo? Agora, quando eu expliquei a estratégia da média de 200, eu havia falado o seguinte: tente, como eu falei, limitar o número de operações para você, em você, né, de que você fez no pregão, em uma vez, tá? Ou seja, faça uma operação no dia. Tá? Não é que toda vez que ela vai bater na média de 200 você já vai caçar uma operação, tá? Porque não existe operação que funcione 100% das vezes. Eu já havia falado lá. Então, assim, não é que eles estão te enganando completamente. As estratégias que eles estão te passando realmente funcionam, tá? Só que eles dão aquela exagerada para vender o peixe. Olha, essa estratégia funciona 100% das vezes. Isso é uma mentira. Isso não existe, tá? É a mesma coisa que elefante voar. Isso não existe. Como eu falei, para a estratégia ser considerada vencedora, não ser uma enganação total, é que na maioria das vezes, se você fizer uma operação
por pregão ela vai funcionar, tá? Então ela é considerada válida, ela pode ser ensinada numa aula, essa estratégia, tá? Mas não vai funcionar 100% das vezes, como eu falei, porque nenhuma funciona 100% das vezes. Então, assim, a única tipo de enganação que eles podem te fazer é isso, exagerar na venda do peixe, tá bom? Mas, de qualquer maneira, você vai levar um peixe para casa, tá? Ou seja, você vai ter uma estratégia aí. Então é a única maneira, como eu falei, que você pode imputar culpa nesses professores. Agora, o que que eu observo que acontece muito? O que acontece muito é como eu peguei e falei, a pessoa aprende uma estratégia e a estratégia, vocês percebam que não é o seguinte, ela tem vários níveis as estratégias e cada estratégia ela tem regras. Então, como eu falei, qual que é essa estratégia básica que eu falei da média de 200? Então tem regras, né? A regra é o quê? Olha, quando ela pega e bater na média de 200, ele pode usar a média de 200 como suporte e resistência. Quando ela bater uma vez, geralmente ela vai tentar bater de novo ali e você entra. Olha, para você ser mais certeiro, por exemplo, no movimento de compra, espera a média de 20 tá realmente em cima da média de 200. Tem várias regras. Então tem regras ali que você vai ver na tela e tem outras regras que você também vai seguir em termos comportamentais, tá? Por isso que eu acho que a psicologia e o mercado e o trabalho do mercado financeiro de operador tem tudo a ver, tá, um com o outro. Porque são regras autoimpostas que você vai colocar para si mesmo. Como eu falei, por exemplo, olha, eu vou fazer uma operação e não vou operar mais. Agora, o que que acontece com algumas pessoas? Por exemplo, elas seguem a regra, essas regras aí de operação e comportamentais, deu certo. Ela fala, pô, deu certo, olha só o quanto de dinheiro que eu ganhei nessa operação. Então, o que que eu vou fazer? Eu não vou ficar aí, que nem esses caras conservadores aí, não. Eu vou entrar numa próxima operação, e numa próxima, e o loss geralmente sempre é maior do que eu ganho. E aí a pessoa sai no negativo. Aí o que que acontece? Aí eu fico irritado, eu vou lá no vídeo do professor e falo que ele é um charlatão e xingo ele, né? É isso que a maior parte das pessoas fazem. Ou se não, ela tem realmente o loss já logo de cara, porque não seguiu uma das regras, fica pé da vida, vai lá e vai em várias outras operações, fica mais frustrada ainda, volta e xinga o professor, tá? Então vocês acham que a culpa maior é de quem? Né? É a pergunta do título desse tema do vídeo. A culpa é sua, não é do professor, tá? O professor falou, olha, você tem que fazer isso e ir até esse ponto. Depois do momento que você já quis ir em outro ponto, que você quis dar incrementada, que você quis dar o seu toquezinho pessoal, né? Ah, eu vou seguir essa estratégia, mas eu vou botar aqui o meu toque. Mas em vez disso, eu só vou mudar esse pontinho. Já não é mais a estratégia do cara. Então você não tem o direito de ir lá e xingar o cara, entendeu? Como eu passei a estratégia aqui de 200, olha, você vai usar a média de 200 como gatilho. Agora você pega e pensa, poxa, mas ela tá demorando para bater na média de 200, eu vou usar a de 20 como gatilho. Peraí, aí se você usou a de 20 como gatilho, você terminou o dia em loss, a culpa é minha? Não, porque eu falei que o gatilho era 200. Já não tem mais direito de me xingar se você começou a usar a de 20 como gatilho. Entenderam? Né? Então é isso que acontece muito na internet. Bom, todos os professores de comportamento, eles são unânimes em dizer uma coisa. Se você tem a mentalidade de culpar os outros pelas coisas erradas que você faz, você não tem a mentalidade de um vencedor, você não tem a mentalidade do empreendedor, você não tem a mentalidade de uma pessoa que é bem-sucedida, que é uma pessoa rica, de sucesso, tá? E aí você pensa o quê? Putz, então eu não tenho essa mentalidade, estou perdido? Não. Mude, tá? Dá para mudar. E se você fizer uma terapia, você consegue mudar suas crenças. Se você tentar, se você mudar o seu pensamento, como você muda o seu pensamento? Substituindo o pensamento disfuncional, ruim, por outro, tá? Você consegue mudar a sua mentalidade. Tem esses professores aí de mentalismo, entre aspas, autoajuda, como Neville Goddard, Joseph Murphy,
vários outros aí que podem fazer com que você mude a sua mentalidade e adquira uma mentalidade de uma pessoa próspera, rica, abundante. Aí tem um outro problema, é que quando você tem essa mentalidade aí de fracasso, não é que você simplesmente tem esses pensamentos ruins e pronto. Porque eu também pensava assim, não, tudo bem que eu até tenho pensamentos ruins, pessimistas, mas daí depois quando as coisas começarem a dar certo, o meu pensamento vai mudar e tá tudo bem. Não, é que inconscientemente você vai começar a se auto-sabotar, entendeu? É aquela coisa, você já teve o ganho lá, o cara da estratégia que você teve o ganho falou que era para fazer uma operação e você foi caçar mais operações no dia. Então isso aí é uma autossabotagem, tá? Ou quando eu falei que você vai dar uma incrementadinha, o cara falou que é para fazer isso, mas só nesse pontinho aqui eu vou fazer outra coisa. Isso aí é uma autossabotagem, né? Aí dá tudo errado, tá bom? Então o seu inconsciente te faz fazer cagadas, né? De certa maneira é isso que acontece. Tá, o que que eu posso fazer então para melhorar isso, Frederico? Você só vai ficar falando dos meus erros e não vai falar da solução? Bom, uma das soluções é que você contrate, como eu falei, eu sempre bato nessa tecla, um psicólogo para trabalhar a sua mentalidade, tá? E aí o trabalho vai ser um pouquinho diferente. Por quê? Porque você não vai simplesmente ali relatar numa sessão para o psicólogo que você tem loss, que você erra e pronto, tá? Existem milhares de situações do porquê você perdeu, do porquê que você teve loss um dia. Então, o ideal é que você pague um psicólogo para ir até a tua residência ou até o teu escritório e te observe, fique te observando operar, tá? E como eu falei, dependendo da tua estratégia, você simplesmente vai ficar ali olhando o mercado, não vai fazer nada, né? Então pode ser que você pague o psicólogo ali para ficar observando e nada realmente aconteça. Pode acontecer. Aí como pode acontecer que realmente pinte uma operação e o psicólogo te observe ali e veja ali seu comportamento ali na hora, tá? Então é lógico que os valores são um pouquinho mais caros, porque você vai ter que pagar o cara para se deslocar, né? Aí, pro cara só te observar, talvez ele queira ir marcar mais uma outra sessão só para ir te dar o feedback, né? O retorno do que você fez e discutir as questões, tá bom? Então aí é uma grana a mais que você vai ter que desembolsar. Pô, mas assim, tem muita gente que perde rios e rios de dinheiro nas operações de loss. Por que não vai pagar um psicólogo para te orientar nos erros que você está cometendo para não cometer mais e estancar essa perda de dinheiro? Eu acho que vale a pena, né? Aí vai de cada um. É lógico que lembrando que então você vai ter que pegar um psicólogo que entenda do mercado financeiro e que já operou nessa modalidade do day trade, né? Porque aí o cara, senão o cara não. Você tá falando aí stop gain, stop loss, banda de Bollinger, todos esses termos que o cara não vai saber do que é que você tá falando, né? Me desculpe os meus colegas psicólogos, mas eu tenho que falar a verdade. Se não for um psicólogo que já operou na bolsa de valores, né, na modalidade day trade, não vai servir para muita coisa, tá bom? Nesses casos pontuais específicos que eu estou citando. Bom, mas essa aí é a única alternativa, né? Você está fazendo todo esse vídeo, na verdade, para também vender o seu peixe, o seu trabalho de psicólogo, né? E ainda mais, Frederico, né? Se você não tiver nesse viés acusatório, né? Eu sou realmente muito iniciante e tenho meu dinheiro em contado. Bom, tem outra saída, tá bom? Você pode também, e muitas pessoas fazem isso. Você compra um tripézinho e coloca lá uma gravação. Você pode até usar seu próprio celular e que aponte ali meio que para você e para a tela, tá? E grave, filme a sua operação, o seu dia de operação, tá bom? Então, a partir da gravação, você vai começar a perceber ali quais são os seus erros e o seu comportamento, né, frente ao que aparece na tela ali, aos desafios do mercado financeiro, tá? O que é que eu recomendo se você usar esse método da gravação para fazer essa espécie de autoanálise? É que você faça essa operação lá, tanto faz se você teve gain ou erro, principalmente nos erros,
Aí você desliga o computador, né? Porque se você for fazer realmente uma única operação, desliga o computador, daí você vai lá passear, você vai lá esfriar sua cabeça, você vai, sei lá, comer um lanche em algum lugar. Depois que você tiver, passou aí um tempo, você volte e analise a gravação, tá bom? Por que disso? Porque vamos supor que você teve um dia de loss. Aí você está naquela fúria lá, né? Geralmente a primeira reação das pessoas é tentar achar um culpado, né? Que a gente chama na psicologia de bode expiatório, né, na psicanálise. E olha só, tá vendo? A estratégia está errada, cara, o professor é um charlatão, não funcionou. Aí você vai, desliga lá o computador, já vai ver a gravação logo em seguida. Aí tá vendo? Eu fiz tudo certo, a culpa é do cara, do professor, né? Só que quantas vezes na sua vida, né? Por exemplo, sei lá, você brigou com a sua mulher, você brigou com seus filhos, você brigou com um amigo. Depois que a situação passou, e já aconteceu até comigo também, né? E se alguma pessoa acabou de acontecer aquilo, você vai contar para o outro, você vai falar que você está coberto de razão. Mas passou um tempo, você esfriou sua cabeça, etc. Você vai rever a situação toda e você pensa, puxa, é mesmo, eu não deveria ter agido daquela forma, eu não deveria ter falado aquilo, não deveria ter falado isso, né? Porque o que que acontece? É aquela velha questão, né? Que a raiva, a emoção atrapalha o seu raciocínio. O seu raciocínio fica curvado. E é muito mais assim, a probabilidade de você entrar em pensamentos ditos, entre aspas, obsessivos é maior. Ou seja, você ficar repetindo que a culpa é do outro, que a culpa é do outro, você vai só fazer raciocínios, vai ter raciocínios que a culpa é mesmo do outro, tá? A sua mente vai confirmar aquela tua emoção, vai criar uma racionalização para confirmar aquela tua emoção. Só quando você se desliga emocionalmente de uma situação é que você consegue analisar aquela situação friamente, tá bom? Então isso acontece em relacionamentos comuns que eu falei de amizade, de entre homem e mulher. Então com o trade é a mesma coisa, tá? É por isso que você tem que dar esse tempo para se esfriar sua cabeça e depois você vai ver a tua gravação. E aí aquela situação lá que você falou, olha, eu tenho certeza que eu fiz tudo certo. Aí você pega e quando vai ver a gravação, você, com a cabeça fria, você vê, puxa, eu é que não segui a regra direitinho. Eu é que não fiz isso, eu não fiz aquilo, tá? É só vocês fazerem o teste, tá? Eu já vi gente que pegou, desligou, viu a gravação, continuou achando que ele estava certo e o mercado estava errado, né? O que já é um grande erro. E daí depois que esfriou a cabeça, viu a gravação de novo e falou, puxa, não, o erro era meu mesmo. Tá bom? Isso acontece muito. Então é mais ou menos isso a dica que eu queria passar para vocês, tá bom, pessoal? Ou procure um psicólogo, ou se você acha que você tem a condição de se autoanalisar sozinho, faça a gravação das suas operações, tá bom? Eu acho que só tem vantagem, só tem a ganhar, tá? Não sejam pão duros em você pegar e contratar um psicólogo que analise as suas operações e o seu comportamento para você. Lembrando que é lógico que você não pode chegar para o psicólogo e falar: hoje você vai ficar me observando usar essa estratégia aqui. Aí, quando chega na sessão seguinte lá com o psicólogo, se você tiver marcado mais uma sessão, você vai falar: olha, hoje deu erro de novo porque eu usei outra estratégia, tá? Então, isso daí é uma coisa que também o psicólogo tem que trabalhar com você. Olha, qual é a estratégia, sua estratégia que vai ser a sua estratégia principal, a que você vai operar? Eu vou operar a estratégia que eu chamei de número um. Então, se o psicólogo te observou usar a estratégia número um, pressupõe que você sempre vai usar a estratégia número um para operar, tá? E se ali o preço e tal não estiver dando condição de usar a estratégia número um, você simplesmente não vai mais usar a estratégia número um, tá? É simples assim. Agora, é lógico que também nada impede que você pegue e fale para o psicólogo. Escolhe umas duas, três estratégias lá e fala: olha, eu tenho a estratégia número um, a número 2 e a número 3. E é lógico que o psicólogo vai ter que te observar usar a número um, a número 2 e a número 3, tá? E depois, quando tudo estiver certinho, fechadinho, redondinho, o psicólogo te apontar todos os erros que você comete, seja operacionais, seja de comportamento, dentro dessas estratégias, né? Da número um, da número 2 e da número 3, que realmente você pode aí encerrar as tuas sessões de psicologia, tá? Porque aí já vai estar tudo fechado e tudo alinhado, que é a estratégia, se você vai
ter a disciplina de quebrar ou não a estratégia, né, de fazer pequenas adaptações, né, na estratégia, repetindo que isso é um grande erro, você fazer essas pequenas adaptações. O teu psicológico, né, e o teu comportamento ali na hora, tá bom? Lembrando que o psicológico também entra nessas questões que eu falei de crenças aí, que podem ser crenças limitantes, de autossabotagem, tá certo? Bom, lembrando que vocês podem me seguir nas minhas redes sociais, tem o Instagram, Frederico Yamada, tem lá no TikTok, tá? Não tem dancinha, não tem nenhuma palhaçadinha, tá? É só vídeo mesmo falado, como aqui no YouTube. Tem o meu site pessoal, é bit.ly/Frederico Yamada. E tem a página de vendas ali da minha consulta para vocês marcarem uma sessão comigo, que é bit.ly/consulta Frederico Yamada, tá bom? Vocês podem me mandar e-mail, me escrever, tem um formulário de contato no meu site, porque se você for de uma cidade que não seja minha, e você quiser fazer algum atendimento presencial, é lógico que você vai ter que pagar a sessão, vai ter que pagar transporte, etc, etc. Tá certo? E alguns trabalhos aí, algumas orientações, a maior parte dá para ser feita online, mas tem outras que, infelizmente, só presencial mesmo. Tá certo? Então é isso, muito obrigado e até a próxima.